A paz do Senhor, irmãos, que bênção. Hoje vamos continuar aqui o estudo do livro de 2 Reis, hoje é o capítulo 24, né? Louvado seja Deus, 24 de 20 versículos. Vamos estar lendo aqui com os irmãos aqui para a gente estar aprendendo a palavra do Senhor. Aleluia. Deus tem muito para falar conosco, irmãos. Louvado seja o nome dele. Nos seus dias veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Jeoaquim. Ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se rebelou contra ele, né? Jeoaquim, a qual os irmãos viram no final do capítulo 24, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E ficou sendo servo de Nabucodonosor. Irmãos, algo aqui nos chama a atenção e é interessante nós lembrarmos isso, né? O reino do norte, da parte de Samaria, né? Aleluia! Estava na mão dos inimigos, exilado. Já estava há algum tempo lá. E agora acontece isso com Judá. E alguém, né, conversa, pergunta e fala assim, mas quantos reis bons teve em Judá? Que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Alguns até melhor ainda, mas irmão, quando a palavra de Deus ela fala assim, ó, depois de fazer tudo isso ficar firmes, tem pessoas que abaixam a guarda, irmãos. Mas está lutando? Está no exército? Espiritualmente sim, irmãos. Você está lutando, você está guerreando, você está disputando, você está todo dia derrubando um leão, um gigante, para o quê? Para vencermos, para chegar um dia a Canaã celestial. Não pode parar, irmãos. Não pode parar de orar, de buscar, de ler, de congregar, de estar na casa do Senhor. Irmão, Deus nos chamou não é para cruzar os braços, irmãos. Você é um lutador, você é um valente do Senhor. Aleluia. Deus, quando fala para Gideão escolher os soldados, só foi 300 escolhidos de 32 mil. Espiritualmente a mesma coisa, irmão. Não é todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A Bíblia fala que poucos vão entrar pela porta estreita. Irmão, nós, você, temos que ser esses poucos, irmão, que vai entrar pela porta estreita, aleluia. O versículo 2 fala assim, e Deus enviou contra ele as tropas dos caldeus, tropas dos sírios, as tropas dos moabitas, as tropas dos filhos de Amon, enviou contra Judá, para os destruir, conforme a palavra do Senhor que falaram por ministério dos seus servos e por os profetas. Você fala assim, meu Deus enviou, irmão, todo pecado há uma consequência, todo pecado, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, irmão, o pecado tem que ser confessado, deixado para alcançar misericórdia, com o coração, a Bíblia fala, se crê, com a boca se confessa o perdão dos pecados, irmãos, arrependimento. Deus aqui pune o seu povo pela consequência do pecado. Cuidado nós, irmãos, abrimos os nossos olhos para isso não acontecer com nós hoje. Deus não faz isso? Faz sim. O Senhor, a Bíblia fala que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cuidado com o que você fala pela sua boca, aquilo que você pensa, fala isso para mim primeiro. Cuidado. Versículo 3. E na verdade, conforme o mandato do Senhor, assim sucedeu a Judá, para se afastar da sua presença, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizeram. Vamos ler até o 7, irmãos, aleluia. Como também por causa do sangue inocente que derramou, pois encheu a Jerusalém de sangue inocente. Por isso o Senhor não quis perdoar. Ora, os demais atos de Joaquim, tudo quanto fez porventura, não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Judá? E Joaquim dormiu com seus pais. E Joaquim, seu filho, reinou no seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio Egito até o rio Eufrates. Irmãos, os irmãos viram aqui a parte que fala assim que o Senhor não quis perdoar. Por quê, irmãos? Porque da parte de Judá, aqui, os que tinham que se arrepender. Arrependimento não é remorso, irmãos. Tem gente que tem remorso no coração. E volta amanhã, depois de 2 dias, 3, 4, 5, fazer de novo. Arrependimento é abandono de pecado. Deus aqui não quis perdoar porque eles estavam remorsados.
o coração estava cheio de maldade, sabe, irmãos? Tem gente que fala as coisas, fala assim, fiz de brincadeira. Não é, irmãos, a boca fala que o coração está cheio. Cuidado, cuidado das brincadeiras que não edificam, brincadeiras que menosprezam a pessoa, coloca apelidos na pessoa. Um homem ou uma mulher de Deus não tem isso, irmãos. Uma mulher de Deus tem seriedade. Somos felizes, alegres, temos momentos sim de descontração, mas tudo com decência e ordem, irmãos. Para com esse negócio, irmão. Cuidado. Continuando aqui, o versículo 8, tem um título primeiro que fala assim, Reinado de Joaquim em Judá. Aleluia. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 3 meses em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Neustã, filha de Eumatã, de Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo vieram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, tudo quando já os seus servos estavam sitiando. Então Joaquim, rei de Judá, se entregou ao rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus principais, seus eunucos. Então o rei da Babilônia levou preso no ano 8º do seu reinado. O que é isso, irmãos? Consequência do pecado. Não houve arrependimento. Irmão, quando nós estamos na presença do Senhor, a Bíblia fala assim, se for zelosos do bem, quem vos intentará o mal? Ninguém pode intentar, irmãos, ninguém pode fazer. Irmãos, e se Deus permitir algo contrário acontecer na minha e na sua vida, Ele já dá o escape, irmãos, porque você está em retidão, em fidelidade. Mas aqui era a consequência do pecado. Continuando aqui, o versículo 13, fala assim, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, quebrou todos os vasos de ouro, eu que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha falado. Aprisionou todos os habitantes de Jerusalém, como também todos os seus principais, todos os homens valorosos, 10.000 presos ao todo. Levou também os carpinteiros, os ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim levou Joaquim a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus eunucos, e os poderosos da terra, levou preso de Jerusalém a Babilônia. Vou ler até o 17 para explicar, tá? Aleluia! Todos os homens importantes, até 7.000 carpinteiros, ferreiros, até 1.000 também todos os homens destros da guerra, e estes, rei da Babilônia, levou preso para a Babilônia. E o rei da Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio, em seu lugar. Ele mandou e mudou o seu nome para Zedequias. Os irmãos vê aqui a consequência do pecado para toda a nação, irmãos. Aqui ele estabeleceu o outro e mudou o nome para Zedequias. Irmão, cuidado, irmãos. Nós, trazendo para os dias nossos hoje, irmãos, caímos na mão do inimigo, irmãos, na mão de alguém. Irmãos, Davi é um exemplo disso quando ele fala lá, quando ele havia feito o censo. Deus fez ali, irmãos, algo acontecer com ele ali, irmãos, de tocar no povo. Deus abre os olhos dele, ele tem uma visão, vê o anjo tocando, e ele fala, Deus, sou eu que pequei, não essas ovelhas. Aleluia! E Deus manda o anjo parar, irmãos. E ele fala antes para o profeta assim, quero eu cair na mão de Deus, porque na mão de Deus tem misericórdia. O homem não tem, o inimigo quer te matar, e eu também, irmãos. Então, estejamos na presença do Senhor, irmãos. Pouca força, clamando, pedindo misericórdia para Deus, mas na mão do Senhor, do homem, irmãos, ele não tem misericórdia. Continuando aqui, irmãos, o capítulo, para a glória de Deus, o versículo 14, 18, fala assim, o reino de Zedequias em Judá. Vamos ler do 18 ao 20 para encerrar o capítulo 24. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe, Amutai, filha de Jeremias de Libna, não o profeta Jeremias, que era outro Jeremias. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Jeoiaquim. Porque assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até rejeitar diante da sua presença. Então Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Os irmãos vê que o rei Zedequias aqui, que tinha um nome, e Nabucodonosor muda o nome dele, irmãos.
fez o que era mal aos olhos do Senhor. Irmão, tem pessoas, irmãos, que chegam num determinado lugar, ouve coisas, mas por falta aqui, de leitura da palavra, de comunhão, de intimidade com Deus, querem permanecer no erro, permanecer falhando, permanecer pecando. Irmão, quando você lê a palavra, você estuda a palavra, você medita na palavra. Tem gente, irmãos, que é tão preguiçoso, que fala assim pra gente assim, onde está escrito na Bíblia que tem que estudar? Torá significa estudo, irmãos. Estudar, meditar, ler. Você quer ter crescimento espiritual? Leia a Bíblia, irmãos. Irmãos, o canal aqui, irmãos, eu não quero que ninguém pare de ler a Bíblia para ficar ouvindo o canal, para dizer que está em comunhão com Deus. Não, irmãos. Aqui nós estamos, por bondade de Deus, falando da palavra, para despertar, o Espírito Santo despertar na sua vida uma vontade de ter uma comunhão devocional com Deus, uma leitura da Bíblia. Você abrir a Bíblia e lê-la. Você abrir a Bíblia e ter prazer de lê-la, de relê-la várias vezes, meditar nela, estudar ela sim, irmãos. Você pegar palavras que você não entende no dicionário, irmãos, geografia do local, costumes, para você entender o que Deus está falando com você. Isso é o propósito do canal, irmãos, é Deus despertar em você e você ser um instrumento de Deus aí, enviar esse link para as pessoas e as outras para ser tocadas pelo Espírito Santo e também começar a ler a palavra, irmãos. E assim um vai fazendo pro outro, irmãos. Você se inscrevendo no canal, deixando um joinha e nós juntos fazendo a obra do Senhor, irmãos. Pregando a palavra. Essa rede social, irmãos, aqui hoje o capítulo 24 encerrado, sendo bênção na sua vida, na vida de pessoas. Seja um atalaia, um instrumento de Deus, amém? A paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe grandemente. Nunca falte nada sobre a sua vida. Que Deus desça óleo do Espírito Santo sobre você, você seja cheio do Senhor, amém? A paz do Senhor Jesus.